Boa noite, a paz do Senhor. Que alegria é poder estar aqui na casa de Deus, né? Podendo estar aqui homenageando, prestando a nossa homenagem a Deus, agradecendo, porque se nós estamos aqui, é graças a Ele, né? Que nos sustentou a semana inteira, que nos veio ao convite a visitá-lo em sua casa. Estou muito contente, porque quanta saudade, Senhor, que eu estava de poder vir à sua casa. Agradeço ao pastor Fábio, agradeço também aos meus pastores, porque sem a autorização deles, eu não poderia estar aqui também, sem a vontade e o convite de Deus, eu também não poderia estar aqui. Aqui está comigo, eu, que sou a irmã Rose, a irmã Giovana, o irmão Jordan, o irmão Lindelberg. Se eu falei o nome errado, me corrija, por favor. E logo mais o pastor Marcos a pregar a palavra. E assim, quando veio o convite, eu pensei assim, né? Senhor, eu vou à sua casa, vou prestar uma homenagem a Ti, que não seja eu, mas que eu possa ser um instrumento através do Espírito Santo a levar o louvor aos céus, que chegue até a Ti como um incenso suave, Pai, porque diante de tantas coisas que nós estamos passando, a gente tem que dar graças a Ti. Eu me lembro uma passagem da palavra, aonde que a irmã de Moisés, mesmo prisioneira no Egito, ela louvava ao Senhor. Ela poderia ser presa em corpo, mas ela tinha liberdade de espírito, ela louvava ao Senhor. Davi, quando ela ia em batalha, ele quando voltava, ele ganhava suas batalhas, ele louvava ao Senhor. Então, eu não sei o que está se passando em cada um de vocês, mas Deus sabe. Mas o que Ele está dizendo é que, diante de qualquer situação que nós possamos estar passando, que seja em adversidade ou que seja em vitórias, louve. Porque quem louva, levanta a alegria aos céus. É sinal que você confia no Senhor. É sinal que você está entregando as suas batalhas, as suas guerras e as suas vitórias a Ele. E também eu te pergunto, como é que está a sua vida espiritual? Como que você está? Porque nós vamos prestar conta. Eu falo por mim, diariamente. Eu falo, Senhor, se diante de Ti eu venho a Te desagradar, Pai, eu peço perdão. Porque eu, no dia do juízo final, eu quero estar com o meu nominho lá escrito. Porque eu quero ser justificado. Eu fui justificado pelos meus pecados, graças a Cristo. E eu quero honrá-lo a Ele. Porque o meu nome tem que estar lá, no livro da vida. Porque tudo que essa terra aqui me oferece é passageiro, mas a Tua palavra é pura e verdadeira e eficaz. Ela não muda. Então o Senhor me promete que se eu seguir os Seus mandamentos, amar a Ti em primeiro lugar e o meu próximo como a mim mesmo, o meu livro e honrar a Tua palavra, o meu nome vai estar lá. Vai estar lá. Então, eu não irei desistir, eu vou perseverar, resistindo até o fim, porque eu quero com Jesus morar. E esse é o nosso louvor que nós vamos agora louvar. Amém? Nós clamamos ao Senhor.
ó Pai, sempre. Vamos de novo. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistir até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir. Confiamos no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistir até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir. Confiamos no Senhor, nossa força está em Ti. Mais uma vez declara: não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistir até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir. Confiamos no Senhor, nossa força está em Ti. Só Tu, Senhor. Tua palavra é pura e verdadeira e eficaz, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Só contigo, ó Pai, venceremos a nossa vida, a nossa cura, Senhor. Vem escrever o Teu nome em nós. Só contigo, verdadeiro Jesus, vem escrever o Teu nome em nós. Só contigo venceremos.
Senhor, glória a Deus. Oh, Deus, como é bom alegrar o coração, Pai. Santo, santo é Tu. Como é bom, Senhor. Se para nós cantar, louvar a Ti, engrandecer Seu santo nome, é saber que é uma declaração de amor. Assim diz o Senhor, que Ele é o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele era e Ele é o que há de vir. É o Todo-Poderoso e ninguém há de duvidar isto. Todas as coisas provam isso. Todas as coisas. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Santo é Tu, Senhor. Santo, santo, santo. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Que amor é esse, Senhor? Grandioso és Tu, Pai. Não, não há tudo pra mim.
vozes agora, só as vozes. Vamos declarar. E o ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és, mais uma vez, tu és o alfa e ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Última vez. Tu és o alfa e ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és o alfa e ômega, início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, Senhor, que toda a humanidade, Senhor, possa entender que o Senhor é o princípio, é o hoje, é o amanhã, Senhor. Que não existe outro Deus que não seja a Ti, Pai. Que todos nós possamos estar preparados para você, para a Sua volta, Senhor. Que nós possamos estar preparados para a Sua volta, Senhor. Que nós possamos ser Suas noivas. Que nós possamos estar limpos, íntegros, Senhor. Possamos ser dignos. E Ele mesmo diz: quem é que pode te dar? Quem é que pode te purificar? Quem é que pode te dar a fonte de água viva? Ele mesmo fala: peça que eu te darei. Peça, eu te não negarei. O homem, ele pode te ofertar com muitas coisas passageiras, coisas que o ferrugem vai corroer, a alegria momentânea. Mas Deus, Ele te oferece águas, fonte de águas vivas em abundância, que não é para essa vida, é para aquela vida longa e eterna. Deseja, peça a Ele. Lá em João 4,17 mesmo Ele diz: se tu souberes com quem fala, você pediria e eu não te negaria. Peça e eu te dou. E em João 4,14 está dizendo assim, ó: mas assim Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria águas vivas. Esse é João 4,10, tá bom? E João 4,14, mas aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede, porque a água que ele der, se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. É o manancial, é o manancial. Mas para você merecer desse manancial, leia a palavra do Senhor, dá-lhe perdão, aceite o perdão, tenha intimidade com Deus. Assim você vai se manter alinhada com a palavra do Senhor. Assim você vai beber a fonte de água viva e deixa o agir do Espírito Santo dentro de você. Amém? Eu preciso dessa água, Senhor, todos os dias da minha vida.
manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, porque eu dependo de ti, Senhor. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus, porque eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Dependência. Saiba que todos os dias nós precisamos dessa fonte de água viva. Nós necessitamos. Declara. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Só Jesus pode te dar. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Porque eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quem nessa vida não precisa beber dessa água, Senhor. Quem nesta vida não precisa de ti, clama, ora, peça a Ele, Ele vai te dar. Ele vai te devolver aquilo que tanto tu precisa. Não é dinheiro, não é casa, é a felicidade, é a reconciliação diante do Pai. Declara a Ele. Declaro que precisa de dele, dessa fonte de água viva. Declara. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Vamos declarar só as vozes. Vamos fazer uma declaração bem firme, bem forte, falando a Deus, ao Senhor Jesus. Eu tenho sede
sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, mais uma vez. Última fonte de vida. Declara mais uma vez, mais uma vez. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, Senhor, esse manancial que somente a ti pode proporcionar, Pai. Essa intimidade, Senhor, eu só vou encontrar quando os meus joelhos se dobrarem, clamar a ti, Senhor, e falar que a minha dependência do meu ser não depende nada de mim, eu não sou nada, eu não posso nada, eu só posso através de ti, Senhor, através do guiar do Espírito Santo, no dobrar do meu joelho e reconhecer que somente o Senhor é Deus. Que esse manancial de fonte de água viva, diariamente, eu tenho que dobrar os meus joelhos e pedir a ti, Senhor, para que os meus joelhos dobrados, é a sua mão que me mantém de pé, ó Pai. Mantém somente a mim, mas todos aqueles que estão ouvindo aqui, Senhor, através do louvor, é que abre as portas dos nossos ouvidos espirituais para a alegria do nosso coração. Que venha também, através do louvor, abrir as portas para o nosso entendimento espiritual da palavra que venha a ser dita aqui, Senhor. Que a gente não seja somente ouvinte, mas sim praticante da palavra, Senhor. Que assim a gente possa se alinhar de acordo com a sua vontade e não de acordo com o nosso eu, Pai. Que o nosso eu venha morrer a cada dia. Que a nossa salvação seja eterna, porque nós queremos estar junto contigo, Pai. Nós queremos ser dignos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos ser merecedores, ó Pai. Por isso eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui em sua casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Com vocês, o pastor Marcos, por favor. Eu passo a palavra agora. Pastor Fábio, desculpa. Boa noite, amados irmãos que estão nessa transmissão.
Você que tem tido fome de Deus, você que tem ansiado por mais da sua presença, você que tem sido uma terra sedenta, uma terra que clama por mais de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer te levar às águas tranquilas, Ele quer te levar mais fundo, Ele quer te levar na presença. Então mergulhe mais fundo, mais fundo, mais fundo na presença. Sede cheios, cheios do Espírito Santo. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar à presença de Deus. Eu tenho sede. Vamos declarar: eu tenho sede. Levante uma das suas mãos aí na sua casa e declare: sim, Senhor, eu tenho sede de Ti. Sim, Espírito Santo. Você que pode glorificá-lo aí no seu lar, vai glorificando. Você que pode levantar uma das suas mãos e dando glória, vai dando glória. Você que tem aleluia, vai dando aleluia. Você que pode fazer de dentro do teu lar um ambiente de adoração, vai fazendo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória te damos, Senhor. A Ti a adoração, a Ti o nosso louvor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti, Senhor, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos juntos declarar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Boa noite a todos. Você que está nessa transmissão, obrigado por estar compartilhando conosco, adorando a Deus juntamente conosco. E eu creio que Deus tem grandes coisas para essa noite, no nome do Senhor Jesus. Grupo de louvor, obrigado, Deus abençoe. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz: e semeou Isaque naquela terra no mesmo ano, e recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Você nessa noite que está nessa transmissão e queira fazer a sua oferta, queira fazer a sua contribuição, atentando-se para esta palavra, avistamos sobre a importância de semearmos, a importância de podermos contribuir na obra do Senhor. Quando avistamos esta colocação em Gênesis 26, Isaque teve que semear em algo que ninguém acreditava, mas ele teve fé suficiente para semear. A palavra de Deus também me diz que a semente, ela tem poder para abrir portas, poder para poder abençoar as nossas vidas. Isaque usufruiu do poder da semente, e é sobre isso que eu quero fazer essa meditação. O poder da semente que está sobre as tuas mãos. Cada um de nós, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos dá a semente. O Senhor dá semente àquele que semeia. Aquele que não semeia, automaticamente ele não terá a semente para poder semear. Isaque, ele semeia na terra de Gerar, e Deus produz algo. Quando eu e você cumprimos a palavra em obediência, Deus cumpre também a sua parte. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a igreja se está, na verdade, fechada para os cultos presenciais, nós sabemos que as despesas, elas não pararam, elas continuam. Quando Isaque teve que semear, amados, ele semeou em algo que ninguém acreditava, em algo que ninguém sonhava, a não ser a fé que Isaque possuía. E semear nesse tempo de pandemia, você precisa ter fé, meu irmão, que Deus é a tua provisão. Você precisa ter fé que o mesmo Jesus que viu uma mulher, uma viúva, chegar diante aonde ofertavam ali os homens, usufruir do poder da semente, colocando aos pés de Jesus tudo aquilo que ela tinha. E a Bíblia diz assim, que o Senhor honrou a atitude de fé daquela mulher, a ponto de reconhecer que a maior oferta daquela noite, a maior semente daquela noite, foi a atitude daquela mulher que deu de coração aos pés de Jesus. A Bíblia diz assim, que o Senhor honra ela perante todos que ali estavam presentes. Deus honrou a casa dessa mulher, que colocou aos pés de Jesus aquilo que ela tinha para apresentar ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: apresentar-se diante de Deus, ofertar, contribuir, era para a manutenção do serviço do reino.
E hoje, nos nossos dias, é da mesma forma, é da mesma maneira. Por isso não tenha medo, meu irmão, de semear, porque quando você semeia, há poder sobre a sua semente. Sementes que hoje, nesta noite, para aqueles que farão, para aqueles que farão depois, para aqueles que farão amanhã, ela produz poder sobre a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe de ser um semeador na obra de Deus, porque aquele que semeia, há poder sobre a semente. Talvez hoje você aqui nessa noite precise de uma ação sobrenatural de Deus. Dê nome para a sua semente, coloque nome na sua semente, e Deus vai agir de poder. E isso eu não estou falando para poder você ofertar, não. Isso é ensinamento da palavra de Deus. Quando Isaac semeou na terra onde ninguém produziu, Deus gerou algo sobrenatural. Quando você realmente cumprir a palavra, em obediência à palavra de Deus, Deus vai gerar algo sobrenatural na tua vida, nas tuas finanças. Deus vai prosperar você, a tua casa e a tua família, como o Senhor honrou aquela mulher que aos seus pés depositou tudo que ela tinha, de coração, como a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer. Então você que nessa noite vai fazer o seu momento de oferta, você que vai contribuir para a obra do Senhor, eu quero que você faça isso e feche os teus olhos agora nesse momento, e nós vamos orar ao Senhor. Pastor, mas como que eu faço? A igreja está fechada. Alguns irmãos têm trazido aqui no templo, outros irmãos têm feito transferência, e Deus assim vai abençoando, e nós vamos progredindo e avançando no nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus eterno, a vida dos nossos irmãos que têm ofertado, que têm contribuído na tua obra, meu Deus. O Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, que a igreja fechada, as portas fechadas, são um desafio para nós, Senhor Jesus, administrarmos financeiramente, mas nós entendemos que o Senhor é o Deus dessa obra, e o Senhor continuará cuidando, o Senhor continuará abençoando, porque nós temos, meu Deus e meu Pai, uma comunidade, meu Deus, que tem obediência à palavra, como também tem fé diante do Senhor, que é a provisão. E nós temos, meu Deus, uma responsabilidade com a tua obra, com a tua casa, com o reino do Senhor, e nós queremos, meu Deus e meu Pai, continuar sendo bênção e extensão, meu Deus, da prosperidade do Senhor para as nossas vidas. E assim, Pai, no nome de Jesus, o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, Pai, aos nossos irmãos que estão desempregados, que tu, Pai, no nome de Jesus, possa abrir as portas, como a tua palavra nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 6 e versículo de número 7 e 8, tua palavra diz, Pai, que aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, colocou diante de nós uma porta aberta e não fechada. Então, Pai, no nome de Jesus, abre a porta de emprego para esse irmão, abre a porta de emprego para esta irmã, e no nome do teu Filho Jesus Cristo, que não haja crise no meio do teu povo, pelo contrário, que o teu povo prospere, progrida e cresça, no nome do Senhor Jesus. Peço também, meu Deus, pela dispensa do teu povo, que o Senhor nunca deixe faltar o alimento diário de cada dia, seja a provisão, meu Deus e meu Pai, na mesa do teu povo, e que o Senhor conceda o melhor dessa terra ao teu povo, no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amados, passaremos agora nesse momento para a santa palavra do Senhor. Hoje estará ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo, pastor Marcos. Vamos receber o servo de Deus, aplaudindo ao Senhor. Você pode aplaudir aí na tua casa, aleluia, glória a Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Você que está aí na sua casa, você receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós possamos juntos aproveitar tudo aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Mas antes, eu gostaria de um momento de oração. Quero interceder não somente pela vida do pastor Oswaldo, mas por todos aqueles que se encontram enfermos por causa de Covid e tantas outras coisas que estão aí fazendo o povo de Deus sofrer. Nós cremos num Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Aí na tua casa, se você puder, feche os seus olhos ou coloca a mão no teu coração e concorde comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Deus que o Senhor nesta hora entre em cada leito de hospital, em cada lar. Visita a vida do pastor Oswaldo, visita a vida de tantos e tantos amigos, conhecidos ou não, Senhor, que nesta hora precisa de um fôlego de vida, precisa de uma respirada, de um ar, de um oxigênio, precisa de um toque libertador e sarador do Senhor. Repreendemos agora espírito de morte, repreendemos a enfermidade, declaramos, ó Deus, leitos vazios, saradas, declaramos aquilo que cremos no Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo o poder. Abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio no milagre, irmãos. Eu creio num Deus que faz milagres. Amém? E você que está comigo aqui, por favor, se possível, abra em Hebreus capítulo 11. Vamos meditar rapidamente nas Escrituras. E aí, desfrutarmos na prática aquilo que Deus quer fazer e falar aos nossos corações. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Desculpe, Hebreus 11, 1. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Eu quero usar como introdução para essa mensagem o acontecido na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Nós vimos uma seleção preparada, nós vimos homens preparados para entrar num campeonato e vencê-lo. Homens que tinham sua história, ou melhor, tinham uma história no futebol, porém naquele dia, naquele ano, depois de uma trajetória de vitórias, empates, enfim, no dia em que mais precisavam, no dia em que mais eles necessitavam ser exaltados ou sair do campo vitoriosos, tiveram uma derrota que até hoje dói na alma daqueles que gostam de futebol. Eu quero usar isso para extrair lições que nós precisamos aprender e viver quando o momento não é fácil ou quando encontramos alguma dificuldade. A Bíblia nos diz que a fé é a certeza, fé é a confiança em Deus, essa dependência de Deus é a certeza e a esperança de coisas que não vemos, mas cremos. Naquele dia, muitas pessoas aclamavam e diziam: o Brasil sairá desse campeonato como campeão. Seria, acho que tetracampeonato, se não me engano. Mas quando o jogo acabou, saíram todos derrotados, entristecidos e muita gente chorando. Eu me lembro que naquele dia eu estava trabalhando na rádio pela igreja que frequentava, e eu saí no horário, um pouco antes do horário, para chegar em casa e assistir o jogo com ansiedade, preocupação e desejo de ver a vitória da seleção brasileira. E no meio, naquela trajetória, muita gente saindo das empresas, aquela correria, todos com certeza para assistir o jogo. E quando tudo acaba, o pensamento, o sentimento era: que tempo perdido, tanto esforço, tanta batalha, mas que tempo perdido, porque o time de futebol que eu tanto esperava, que eu tanto acreditava, teve uma derrota horrível. A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma vida de derrota.
A Bíblia nos diz que em todas as coisas o Senhor nos fez, o Senhor nos faz, hoje e sempre, mais do que vencedores. A fé que nós temos em Deus, essa confiança que você tem em Deus, ela faz com que cada situação, cada adversidade que você possa vir passar ou esteja passando, a Bíblia diz que sobre ela você é vencedor. Ainda que as pessoas ao redor digam: olha, você não vai conseguir, olha, não tem jeito, olha, essa pessoa que te fez mal. Você que confia em Deus sabe, dentro de você, que você é um vencedor. Que o Senhor que morreu naquela cruz por você, Ele não foi uma meia vitória, foi uma vitória total. E essa vitória nós alcançaremos quando os nossos olhos se fecharem. Mas enquanto nós estivermos sobre a terra, nós estaremos sujeitos e passíveis de passar por circunstâncias muito dolorosas, muito difíceis, que certamente te incomodarão, certamente vão te fazer pensar: será que vale a pena? Eu digo a você com toda a certeza do meu coração, que vale a pena continuar servindo ao teu Deus, que vale a pena, mesmo diante de toda dificuldade, andar na presença de Deus, que vale a pena, mesmo de tanta crise, tantas mortes que nós temos ouvido, continue andando com Deus. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E essa fé, ainda que seja um grão pequeno como um grão de mostarda, ela diz que você dirá a este monte: arranca-te daqui e vai para lá, e acontecerá. Porque a fé é a certeza, fé é a segurança, fé é a garantia que, independente de como as coisas estiverem, você é um vencedor. Amém, meus irmãos? Porém, a fé que é dada por Deus, acompanhada de tudo aquilo que Deus forneceu a você, ela precisa ser acompanhada de atitudes. Tiago chega a dizer que fé sem obras é morta. Algumas pessoas dizem, quando eu posto algumas coisas no Facebook, que eu estou bravo. Não, eu não estou bravo. Eu creio num Deus da Bíblia que age mediante a minha confiança nele, e não apenas naquilo que eu penso que ele pode ser. É um Deus que age, um Deus que está por você, que trabalha em você e através de você, mas você precisa ter atitudes. Eu quero falar bem rapidamente sobre 5 atitudes que nós precisamos ter como homens e mulheres de fé. Antes disso, você na tua casa e você que está aqui comigo, vira a página no versículo 32 do livro de Hebreus. Diz assim: que mais direi? Versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, olha aí a atitude, olha aí a ação, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosas na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A fé, irmãos, é tua arma de vitória. A fé é tua arma de guerra. A fé é tua arma que te defende. É a fé que te garante vitória sobre todas as coisas. Mas é preciso ter atitude. E a primeira atitude que eu quero dizer aqui, que você anotar aí talvez na tua casa, é que nós precisamos aprender, ouvir e acertar críticas. Ter fé em Deus, ter confiança em Deus, estar dependente de Deus, não te faz uma pessoa perfeita nem infalível. Você vai errar, você vai falhar, você vai tropeçar, mas aprenda a ouvir o que te falarem, a corrigir a que te corrigem, e entenda que na boca daquela pessoa talvez esteja a chave para a tua vitória. Saber ouvir a crítica é um dom, é um talento. Porque o nosso ego não nos permite, não poucas vezes, quando alguém nos vem chamar a atenção. É simples nós compreendermos isso. Basta olhar no relacionamento de homem e mulher, marido e esposa, como
Muitas das vezes um casamento com uma promessa, um casamento com possibilidades, chega ao final, porque o ego inflamado, o orgulho inflamado, não nos deixa tão altivos e soberbos, que não nos deixa ouvir o que o outro fala. Às vezes, irmãos, num balde de crítica, numa montoeira de crítica, se nós soubermos peneirar, nós vamos encontrar ouro. E esse ouro, essa bênção que nós podemos encontrar, pode mudar a nossa história. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir críticas. Um dia desse, conversando com o pastor Fábio, ele não sei se ele vai se lembrar desse dia, a gente está falando de idade. Aí quando eu falei a minha idade, ele disse: pô, tem idade para ser meu pai? Lembra disso, pastor? E eu fui para casa, eu fiquei pensando, foi verdade, né? E quando chegar o dia em que eu errar, que eu falhar, em alguma circunstância, e o pastor Fábio tiver que chamar minha atenção, será que eu vou saber ser humilde o suficiente, como homem de Deus, para ouvir a crítica? Porque quem critica nem sempre quer te destruir. Quem te critica, quem te fala, quem mostra o seu defeito, a sua falha, algo que você tem errado, ele quer o teu bem. E se nós não nos policiarmos, e se nós não vigiarmos, nós vamos perder chances e oportunidades na vida de sermos melhores no amanhã. Porque quem fala conosco, quem vem até você, ou quem aponta um defeito, ainda que isso fira, ainda que isso doa naquele momento, se você tiver a sensibilidade e humildade, você vai aprender com aquela crítica e será uma pessoa melhor no amanhã. Aqueles jogadores, irmãos, que falei agora, eles treinaram, eles se dedicaram, creio eu. Algumas línguas dizem que venderam o jogo, eu não sei, eu nem quero saber. Eu só sei que o resultado não foi o esperado. Que talvez a arrogância do coração, achando-se campeões por jogarem no Brasil, acabaram tendo uma derrota terrível. E não são poucos os cristãos, os discípulos do Senhor, que por não saber ouvir algo que lhe é falado, seja através de uma mensagem, ao ler a Bíblia, ou da maneira como for, perdem oportunidades de serem melhores. E o milagre começa a acontecer na sua história. Sabe por que muitas pessoas são distanciadas da bênção, irmão? Por não saber ouvir. E a Bíblia diz que há mais sabedoria no ouvido que falar. Nós precisamos ser homens e mulheres que aprendem com as suas lutas, que aprendem com as suas dificuldades, que aprendem com as suas batalhas e cresçam dia a dia na presença de Deus. Segunda atitude que faz a diferença: reconheça onde errou. A fé, para ser o que ela diz ser, nós precisamos ter a humildade de voltar atrás quando identificarmos que erramos. Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz a Santa Escritura: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, talvez você que me ouve nessa noite, você que está aqui comigo, talvez olhe para a tua vida, como eu fiz essa semana. Eu fiz um exame, olhei para a minha vida, falei: meu Deus, não era para ser assim. O conhecimento que eu tenho, a vida que já vivi, o que eu já experimentei na tua presença, não era para estar assim. Era para ser uma vida avivada, uma vida cheia da tua presença, uma vida que não encolhe, não se limita por causa de uma enfermidade ou por causa de uma situação, mas que se posiciona. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida sacrificial.
Martin Luther King disse: se você não encontra uma razão para morrer, então não vale a pena viver. E o Evangelho, vale a pena você morrer por ele, vale a pena você se dedicar a ele. Nós precisamos ser homens e mulheres que não somente dizem que creem em Deus, mas vivam no nível que o Evangelho ordena que vivamos. Muitos crentes tentam caminhar uma vida de vitória, uma vida abençoada, mas pecam no sentido de que guardam raízes de amargura. Não vive uma vida plena na presença de Deus, cheia do poder e da graça de Deus, porque aguardam em seus corações sentimentos e atitudes que não honram a Deus. É tempo de nós reconhecermos que erramos, é tempo de nós reconhecermos que somos limitados, é tempo de nós reconhecermos e nos humilharmos diante de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes e conheces o meu coração, me ajuda a acertar, me ajuda a mudar naquilo que tem mudado, para que os meus caminhos sejam aplainados e o Teu nome seja glorificado. É tempo de eu e você, irmãos, realmente nos posicionarmos como servos e servas do Deus Todo-Poderoso, daquele que sonda os corações, daquele que sabe de você muito antes de você ter forma humana, e alinharmos o nosso coração com esse Deus. Reconheça onde errou. Talvez você esteja me ouvindo nesta noite e esteja lembrando de coisas e algo na tua vida que você sabe que não está de acordo com a Escritura. É tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender, é tempo de ajustar a sua vida com Deus, porque pior do que morrer, irmãos, é morrer sem a salvação. Pior do que morrer é você não entender o plano de Deus para a tua vida. Porque a eternidade é maravilhosa na presença de Deus. Lá não há choro, lá não há tristeza. Lá é a presença do Eterno iluminando a tua vida, sendo a luz do teu coração e dizendo: Ele é o Senhor, e mostrando que Ele é o Senhor da tua vida. Reconheça, meu irmão. Eu não sei o que você tem feito, mas eu sei, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, eu entendo que o desejo de Deus para você é que você seja uma tocha viva, uma chama viva, alguém cheio da presença de Deus, alguém que brilha onde pisa, onde vai. As pessoas olhem para você e digam: esse homem, essa mulher verdadeiramente é de Deus, porque ele não somente fala de um Deus, ele vive como sendo alguém de Deus. É isso que nós precisamos despertar, é isso que nós precisamos viver. É isso que Santa Gertrudes precisa, de homens e mulheres suficientemente maduros para acertar dia a dia com Deus, a sua vida com Deus, e frutificar na presença de Deus. Primeira atitude, aprenda a ouvir. Segunda atitude que fará a diferença: reconheça os seus erros, irmãos. Eu já ouvi tantas vezes pessoas dizendo: vocês crentes pensam que são perfeitos, porque as nossas atitudes às vezes são tão religiosas, é uma religiosidade tão sem vida, que se esquece que a principal marca do Senhor, irmãos, era a sua humildade. Ele não andou pela terra. Filipenses fala que ele não tomou por usurpação, ele não chegou e falou dizendo: olha, eu sou Deus, vim aqui na terra, então me obedeçam. Não, ele andou com os pequenos, ele lavou os pés dos pequenos, ele se tornou pequeno como nós, morreu numa cruz sem pecado. E a atitude nossa como homens de Deus e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, é imitá-lo, é não andar por aí como se fôssemos o dono de todas as coisas, mas andar por aí sabendo que Ele é o Senhor e nós somos apenas então somente vasos. Não há grande nem pequeno, não é porque alguém carrega o título de pastor que ele é melhor, ele é servo dos servos como o nosso Senhor foi. Só tem o dom de pregar e ensinar as pessoas o caminho a seguir. Reconhece hoje, meu irmão, reconhece você que está aí nos assistindo. Talvez aí precise de um ajustezinho, talvez só pedir perdão a alguém que te magoou ou você tenha magoado. Apenas reconheça o seu erro, volte atrás, e Deus, no tempo certo e da maneira dele, vai te exaltar sobre a terra. Bem-aventurados limpos de coração, diz as Escrituras, porque esses verão a Deus. O coração do homem, da mulher de Deus, precisa ser limpo, precisa ser puro, precisa ser convencido de que Ele é o Senhor e nós somos vasos.
Terceira atitude. A Bíblia diz aqui que das suas fraquezas tire forças. Sabe o que é isso, irmão? É dependência. João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sabe, me permita dizer, você que me ouve na tua casa, entenda isso. A Covid, ela existe. Covid-19 é um vírus, e assim como outras doenças, tem poder para tirar a vida. Porém, quem fecha a torneirinha do fôlego é o Senhor. Covid, como outras doenças, são apenas então somente instrumentos que Deus está usando para levar de volta para casa os seus, aqueles que já lhe pertencem, aqueles que um dia levantaram a sua mão e disseram: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Nós que somos servos do Todo-Poderoso, nós que andamos na dependência de Deus, ou entendemos a dependência de Deus, nós devemos viver essa vida sem medo, devemos encarar a vida sem medo, sem insegurança, porque o Deus Todo-Poderoso disse nas suas Escrituras: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, nem mesmo a Covid. E se Deus permitir que ela chegue até você, ou outra enfermidade qualquer, só acontecerá pela permissão de Deus e porque Ele tem um propósito. E entendendo isso, nos tornemos mais dependentes de Deus, aprendamos a nos levantar da cama, ou do nosso quarto, ou andar pela vida, sempre reconhecendo e dizendo: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, é o Senhor quem vai à minha frente, é o Senhor quem direciona e dirige os meus passos. Por isso, Senhor, que a Tua vontade se cumpra em mim, como Maria disse. É gente que entende que sozinho, na sua força, é incapaz. Ainda que você ache que você pode se levantar da sua cama ou da sua cadeira e ir para essa ou aquela direção, contudo saiba que aquilo só aconteceu porque Deus fortaleceu os seus ossos, Deus te deu graça para você caminhar e seguir. Um dia, conversando com um missionário, ele me fez pensar. Ele disse o seguinte: já parou para pensar que no dia que papai e mamãe, seus pais tiveram relação, que havia milhões de espermatozoides ali? Por que você, Marco, conseguiu chegar até o final e hoje nasceu, está aí? Por quê? Força sua? Ou propósito de Deus? Se você entender que é força sua, então você não precisa de Deus, que você age na sua força. Mas se você entender que o dedo do Deus Todo-Poderoso, entre aqueles milhões de espermatozoides, apontou para você e disse: você segue, é porque Deus tem uma história a ser escrita através da sua vida, na sua casa, na sua família, através de você, onde a planta dos seus pés pisarem. Nada na vida do crente que depende de Deus é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. Não saí de Rio Claro para vir aqui à toa, por um convite do pastor. Há um propósito, desde o primeiro dia que pisei nesse lugar. E todos aqueles que nos ouvem hoje, tudo que nos acontece, Deus tem absoluto controle sobre cada circunstância. Por isso, meu irmão, não tenha medo, não tenha receio, siga firme na sua vida cristã, siga firme na sua fé, porque o teu Deus prometeu a mim e a você, antes de nós nascermos: não te deixarei, nem te desampararei, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu Deus não é homem, irmão, para mentir, não é filho do homem para voltar atrás. Ele é um Deus da palavra. Se Ele fala, Ele cumpre. O teu papel é que precisa ser mudado, o meu papel é que tem que ser mudado. Precisamos deixar de ser crianças da fé, ficar nos escondendo atrás de coisinhas e nos colocarmos de pé como verdadeiros guerreiros, confiando em Deus, como Davi diante de Golias. Quem olhasse para Golias diria: ninguém vence esse homem. Quem olhasse para o mar diante do povo de Israel, acabou a história deles aqui. Mas quando Deus fala, irmão, a coisa muda. Deus disse a Moisés: estende o cajado para o mar, e aquela imensidão de águas abriu-se ao meio, e o povo passou por terra seca, porque Deus tinha um propósito. Está entendendo?
Nós não fomos chamados para viver uma vida limitada de fé. Nós fomos chamados para tornar possível, a Deus tornar possível todas as coisas. Davi olhou para aquele gigante. Alguns dizem, ele não olhou para o gigante, olhou para o lugar, aquele espaço vazio. Eu não sei. Eu só sei que aquele baixinho, diante daquele gigante, ele não tremeu. Não trema diante das suas dificuldades. Não trema diante daquilo que te amedronta. Não fique pensando o que vai acontecer. Desse momento, dessa hora, tira as forças. Atraia para você as forças que não vêm de você, não são naturais, mas que vêm de Deus. Sansão, diante daquele momento, já tinha perdido o seu cabelo, já tinha perdido suas forças, entre duas colunas. Ele fez uma oração a Deus, e Deus ouviu a sua oração, e aquela coluna foram afastadas na força do seu braço, na força que vinha de Deus, e aquele templo desabou. E diz a história que Sansão matou mais homens na sua morte do que toda em sua vida. Davi olha para aquele gigante. Não sei se ele fez isso. Eu creio que ele falou: Senhor, tu és a minha força. Rodou aquela pedra e lançou na cabeça daquele gigante. Aquilo entrou na sua testa, derrubou aquele gigante. Depois veio ele e cortou a cabeça daquele homem. Irmãos, esse é o teu Deus. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Reconheça o Senhor, ore, busque forças em Deus, e sejam quais forem as suas circunstâncias que você esteja passando, Deus será contigo, Deus estará com você lá. Só alinhe a tua vida com o Todo-Poderoso. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos ser crentes. Nós precisamos ser crentes de verdade. Ser homens e mulheres que não brincam de ser Deus. Deixa eu te falar algo. O mundo aqui fora, talvez pessoas que estejam me ouvindo aqui, são pessoas que precisam conhecer o nosso Deus. Mas só conhecerão o nosso Deus, talvez a sua família, só conhecerão e saberão do nosso Deus a partir do momento que eu e você saímos em direção a eles. Ah, mas tem o Covid, tá, mas você tem o celular. Ah, mas tem essa dificuldade, mas você deve ter outra maneira, uma carta, escreva, mas comece a agir. O que nós não podemos continuar fazendo é ficarmos parados, está sobre nós. Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas Romanos também fala assim: mas como ouvirão se não há quem pregue? A pergunta é: será que você e eu, meu irmão, cremos nesse Deus o suficiente para pregarmos o Evangelho e anunciar a este mundo que nessa hora está aí escondido dentro da sua casa, escondido embaixo do seu medo, que Jesus Cristo é o Senhor? Porque essas almas carecem de conhecer o Deus que nós conhecemos. Se você não encontra uma razão para morrer, não há razão para viver. Se você não entende aquela cruz como a razão de você estar aqui, o motivo de você estar aqui, então você não entendeu o Evangelho. Se nós não temos a coragem, a disposição, a ousadia de nos posicionarmos, seja quem for, e dizer àquelas pessoas: olha, Jesus muda a sua história, Jesus muda a sua vida, então nós não entendemos a fé. Um dia eu estava em casa, aliás, estava num movimento na estação ferroviária, e o Senhor falou ao meu coração assim: vá a fulano de tal e diga a ele que se ele crer, eu escreverei uma nova história através da vida dele. Ele era o prefeito da cidade, irmãos. Eu falei: vou nada. Vou falar para esse homem, vai que ele me manda prender. Vou ficar quieto. Mas aí o que aconteceu dentro de mim, por causa da palavra, por causa daquilo que eu aprendi com as pessoas que passaram por mim, foi maior. Eu cheguei naquele prefeito e falei: meu amigo, o senhor não me conhece, mas eu sou o servo de Deus, e se você se colocar na dependência de Deus, e cumprir o seu compromisso com a cidade, na presença de Deus, Deus te exaltará, Deus fará história através de você nessa cidade. Ele olhou para mim, sorriu, falou obrigado e foi embora. O tempo passou, ele não ouviu ou não considerou a palavra, e as consequências foram trágicas. Eu não quero dizer aqui que eu sou super-homem, não estou dizendo isso. Estou dizendo a você que se nós cremos nesse Deus, irmãos, de verdade,
se realmente Ele é a razão da nossa existência, nele há autoridade, nele há força, para você estar posicionado e ser ousado, e ir e fazer tudo quanto Ele te enviar a falar. Eu não sei como é que você está, eu não sei de você, da tua casa, como é que você está, a tua vida, a tua caminhada com Deus, aquilo que tem te feito você sofrer. Eu posso lhe garantir, lhe dizer, que no Senhor há força para continuar. No Senhor nosso Deus, na presença desse Deus, a graça de Deus o suficiente para você continuar essa caminhada até o final da nossa história. Da fraqueza, esses homens tiraram forças. Gideão estava lá com medo, e a história vai. Mas quando se colocaram na dependência desse Deus, o milagre aconteceu. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, para encerrar, mude o que for preciso mudar. Lucas capítulo 15 conta a história do filho pródigo, que pediu todo o dinheiro que tinha, ou tinha direito, ou então não tinha direito, deixou a casa do seu pai e se foi embora para o mundão. Lá ele comeu, ele bebeu, fez o que ele podia, se prostituiu. Mas quando ele viu que tudo isso acabou, quando ele percebeu que já não tinha mais dinheiro e nem conseguir comer era possível, vai comer a comida que era destinada aos porcos, o que era humilhante para o judeu. Diz o versículo que ele levantou-se e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Vou lá à casa do meu pai, que pelo menos lá eu vou ter o que comer. Sabe, irmãos, na vida caminhada cristã, essa humildade que eu falei agora há pouco, ela tem que ser prática. Quando você reconhece que há algo errado, falou algo errado, fez algo errado, é tempo de você se arrepender, mudar a sua mentalidade, para você continuar a sua história. Porque nós, costumeiramente, e não digo como que alguém que é melhor que você, eu estou dizendo que eu estou vivendo, nós fazemos escolhas erradas. Nós sabemos, às vezes temos conhecimento das Escrituras, mas ainda assim fazemos escolha errada. Deus é verdadeiro. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas a bem da verdade, nós fazemos escolhas que nos atraem ou nos levam para longe de Deus. E se a Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, certamente ceifará, então você entende, ou começa a entender, porque algumas coisas não estão se encaixando na sua vida. Talvez seja pelas escolhas. A escolha de não orar, sendo que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. É sua responsabilidade, meu irmão, orar constantemente. Orar no banheiro, orar andando pelo carro, ou com o carro, andando pelas ruas, onde quer que seja, na fila do banco, na fila do supermercado, orando o tempo todo, o coração voltado para Deus. Mas vão me chamar de louco, irmão. Que coisa mais louca do que um homem sem pecado morrer no teu lugar? Que coisa mais louca do que o rei da glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, morrer nu no madeiro, sendo humilhado por soldados, por amor a mim e a você? Se não quer que te chamem de louco, irmãos, coloca a mão na boca, mas ore, esteja em oração. Vivemos um momento crítico da nossa história, seja espiritual, política, financeira. Vivemos um momento crítico. As pessoas estão aí não somente morrendo pelas doenças, mas passando fome, passando necessidades. E nós somos aqueles que conhecemos a fonte de todas as coisas, de cura, de libertação, de provisão. Irmãos, pastor Fábio, qualquer um aqui, tenho certeza que pode contar N testemunhos de como Deus entrou com provisão, quando não víamos mais por onde, não é, pastor? Não sabíamos como ia acontecer, e de repente Deus entrou na história, e proveu, e cuidou, porque Ele ama.
E Deus não me ama mais do que ama aquele mendigo, do que o assassino. Deus ama a Ele como Ele me ama. E nós precisamos amar. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que precisam mudar o coração, deixar de ser egoístas e amar como Ele nos amou. Jeremias capítulo 31, versículo 3, a Bíblia diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. O mundo vai conhecer Deus, não é pela placa da denominação que nós servimos, não é pelo tamanho do prédio, pela luxuosidade, nem tampouco pelos muitos movimentos que acontecem dentro de uma igreja. O mundo vai saber quem é Deus através de homens e mulheres que se permitiram, que mudaram seu coração para ter um coração alinhado com o coração de Deus, que sente o que Deus sente, que fica indignado com aquilo que o coração de Deus fica indignado, que se posicione e diz: Senhor, eis-me aqui. Mude, irmão, o que precisa ser mudado. O povo peca hoje por falta de conhecimento, diz Oséias 4:6. Conhecer a Bíblia não é obrigação do pastor apenas, é a obrigação de todo crente. Jesus fala assim: ó, examinais, João 5:39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É tempo de nós sermos hábeis no conhecimento de Deus, manusear a palavra com sabedoria e com graça e com unção, para ensinar as pessoas que Jesus Cristo continua sendo o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Mude hoje, irmão. Ler a Bíblia só quando a coisa está ruim? Não, leia a Bíblia porque você ama esse Deus. Leia a Bíblia porque é importante para você conhecer esse Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma ordem do Senhor, é um imperativo. Não é uma sugestão, uma ideia. É uma fala direta para homens e mulheres que dizem amar a Deus. Porque se você ama a Deus, você tem desejo de conhecer. Não é assim no relacionamento entre homem e mulher? Havia paquera, né? Gostei, bonito, chega mais perto e vai conversando, né? Vai conhecendo, vai gostando, daqui a pouco está namorando, daqui a pouco está noivo e casa. Por que com Deus nós fazemos assim, irmãos? O contrário, nós dizemos conhecer a Deus, mas nós não lemos as Escrituras. Dizemos que conhecemos a Deus, mas não sabemos versículo, falamos texto fora de contexto, colocamos na Bíblia palavra que Deus não diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E as duas maneiras de conhecer a Deus é pela oração e pela leitura da palavra. Se você ler as Escrituras, talvez você seja surpreendido de ver que você faz coisas, fala coisas, age de uma maneira que as Escrituras condenam. Entende? E se é um fato de que nós colhemos o que nós semeamos, a falta de conhecimento de Deus, a falta de interesse em conhecer esse Deus, a falta de leitura da palavra de Deus, a falta dessas coisas, abre uma porta para o inferno, porque a mente fica vazia. E o ditado popular diz que mente vazia é oficina. Que tal nós mudarmos isso hoje, irmãos? Que tal nós lermos as Escrituras? Mas eu não entendo nada. Ore ao Deus dos céus. Que se esse Deus dos céus que te fortaleceu para você ter força e de um espermatozoide perfurar o óvulo, e hoje você é nascido, Deus não é poderoso para te dar entendimento daquilo que Ele mesmo fala? O problema é que nós temos preguiça. O problema é que nós gostamos das coisas mastigadas. Não, eu vou na igreja lá, pastor Fábio tem uma mensagem mastigada, eu ouço a palavra, eu saio de lá que saio, meu Deus. Mas chega em casa, não lê a Bíblia, não ora. Sejamos francos, gastamos muito mais tempo com tantas outras coisas do que com as Escrituras. E moramos num país livre. É tempo de nós mudarmos. É tempo de nós mostrarmos a Deus o quanto Ele é precioso a cada um de nós. É tempo de nós nos posicionarmos, não somente para cantarmos e adorarmos, que é muito bom, mas conhecermos verdadeiramente o que esse Deus diz na sua palavra. Naquele dia do jogo da seleção, eu fiquei um tempo olhando para a televisão
e não acreditava naquilo que tinha acontecido. Uma goleada humilhante, para nunca mais ninguém esquecer. Por um momento, eu já era cristão, né, nessa época, eu tirei os olhos da palavra. Eu tirei os olhos do único que pode alegrar o meu coração em meio à dificuldade. Pensa um pouco comigo, irmão, sobre fé na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela fornalha aquecida e aqueles leões famintos, porque havia um tempo que eles não se alimentavam. Ali não houve, você não vê na Bíblia que Daniel levantou a mão e disse: leão calado. Mas ele disse: olha, rei, se for da vontade de Deus, nossa vida se encerra aqui, mas se não, ninguém vai nos tocar. Fé, irmãos, em Deus, não em homens. Fé, irmãos, em quem Deus é, não na palavra de homens que falham. E a história bíblica diz que a fornalha, mesmo incendiada, mesmo pegando 7 vezes mais, nem chegou perto da roupa daqueles homens. Oh, meu Deus! E aqueles leões famintos, não sei se era 1, 2, 3, 15, 20, eu não sei, nem chegaram perto daquele homem de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Portanto, irmãos, tenha fé, tenha confiança, de tal forma que você não respire sem antes pensar: obrigado, Senhor, pelo ar que eu tenho, pelo pulmão que eu tenho, pelo que o Senhor tem me dado. Que nós, marido e mulher, saibamos valorizar um ao outro, porque se estamos juntos é porque Deus nos uniu. Que filhos saibam respeitar os pais, porque isso é ordenança do Senhor, isso é fé. Tiago chega a dizer, para encerrar, que os demônios creem em Deus e estremecem, mas a diferença entre eles e nós é que nós nos submetemos à palavra, nós obedecemos à palavra. Que o Senhor encontre fé no nosso coração, que o Senhor encontre em nossas vidas uma disposição para obedecer, ainda que isso arranque pedaço, ainda que isso de certa forma nos faça sentir desmoralizados, ou qualquer outro sentimento, mas que nós venhamos honrar esse Deus, tendo muito ou tendo pouco, sarado, curado ou num leito, confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Esse é o tempo de posicionarmos, de ficarmos firmes, de agirmos, andarmos pela fé, independente das circunstâncias. Como eu disse, aqueles homens saíram daquele campo chorando por uma derrota. E na nossa vida, na vida daquele que crê, ainda que aparentemente saiamos derrotados, contudo, nós somos vitoriosos, porque a Bíblia afirma. A menos que você viva na vida do pecado, se isso não estiver acontecendo, você é mais do que vencedor em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Hoje é um domingo, final de noite, amanhã segunda-feira, muitos estarão indo trabalhar, a semana acontecendo. E eu desejo a você uma semana abençoada, uma semana de fé, onde você caminhe não por aquilo que você vê, ou sente ou vê, mas por aquilo que você crê. E aquilo que você crê, a fé que você tem na palavra do nosso Deus, te faça alinhar a sua vida dia após dia, porque aquele que disse, em breve voltarei, ele vai voltar. Quando os anjos disseram, esse que vistes vir, um dia ele vai voltar, e essa é a minha expectativa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E essa oração, meu irmão, ela é simplesmente uma oração de dependência, de total dependência. Eu coloco a minha vida diante de Deus.
E eu peço a Deus que me ajude a enxergar aquilo que em mim é falho, porque eu quero acertar. E tudo que eu tenho, irmãos, é confiar no amor do Senhor. Esse amor que não muda, não é como o amor de homens, é um amor que não muda mediante aquilo que fazemos certo ou errado. Ele continuará te amando. Amém? Senhor, te apresento a minha vida, a vida da minha esposa, a minha casa, e a vida, Deus, dos irmãos que comigo estão nessa transmissão. Nós cremos no teu amor, Senhor, mas somos falhos. Mas a nossa fé nos ensina a ver e a acreditar que mesmo e apesar de todas as coisas, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nada nem ninguém pode nos impedir. Ajusta, Senhor, o nosso coração. Ajusta o nosso coração, Senhor, dia a dia, com este amor, para sermos mais obedientes, mais submissos, mais firmados sobre a Tua palavra. E que o mundo veja, Senhor, que as pessoas ao nosso redor vejam a Tua presença. Em nome de Jesus. E consequentemente, Pai, queiram conhecer e saber que Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e agradeço, porque o Teu amor, a maneira como nos amou, é real nos dias de hoje, e é nesse amor que nós nos apoiamos. Em nome de Jesus. Pastor, pode encerrar aqui? Pode encerrar aqui? Pode encerrar? Pode encerrar?